Começando mais um programa Despertar em Família. Toda semana um programa inédito para você que nos acompanha e convidados para lá de especiais. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas, a Juraci de Faria Condé, lá da Academia Pindamonhangabense de Letras, escritora, uma professora, uma pessoa maravilhosa que está aqui conosco, e o Edar G, ele que é filho de uma pessoa muito especial que vocês vão descobrir já já nesse bate-papo. Vem pra cá, Juraci, Edar G. Oh, tudo bem, Maria? Que alegria te receber. Alegria minha. Boa. Tudo bem, Edar G? Fiquem à vontade. Obrigada. Que honra ter vocês aqui, hein? A honra é nossa, num momento tão especial, sobre a história de Pindamonhangaba, em que Dona Terezinha Salgado Marcondes, que foi uma pindamonhangabense, né, com todo o amor, todo o coração vibrante, ela nos legou as lembranças dela de Pindamonhangaba antiga, né, os escritos e os versos dela. E nós estamos hoje aqui para falarmos, né, dessa obra pela editora Casa Mater e presentearmos você, Vanessa, né, com um exemplar desse livro, né? Que lindo! Muito obrigada pelo presente. Que incrível! Gente, olha isso. Que lindo! Quanto cuidado nessa obra. Meus versos, meus escritos. Como que isso começou? Como que veio, né, essa iluminação, essa vontade de fazer essa obra de Terezinha Salgado Marcondes? É uma história muito, muito linda. Em 2012, eu tomei posse na Academia Pindamonhangabense de Letras como membro honorário, e o meu patrono era o irmão dela, o professor Vicente de Paula Salgado. E a presidente, à época, Beth Guimarães, me indicou que eu fosse conversar com a dona Terezinha e com a irmã, dona Norma, que era também acadêmica. Então ela me recebeu na casa dela, na Rua dos Andradas, para um café, uma prosa que teve começo, mas nunca teve fim. Ficamos muito amigas, eu preparei, né, o discurso, tomei a posse, ela sempre esteve presente, ela e Dona Norma sempre estavam, toda a sessão solene, elas juntas, participando, eram as primeiras que chegavam. Ela gostava muito do ambiente da Academia Pindamonhangabense de Letras, de todo aquele movimento que a gente faz em prol da história, da memória de Pinda, da cultura vale-paraibana. E a nossa amizade, ela persistiu. E eu recordo que naquele dia, falando sobre a família Salgado, né, eles eram 4 irmãos, então era a dona Terezinha, a dona Norma, o professor Vicente, e tinha um irmão que já havia falecido, muito jovem, que era o José. Eles formavam a dupla, que foi a primeira dupla caipira do Brasil, a dupla Tairquar, sabe? Cantavam no Rio de Janeiro, né? Tiveram vários long plays, né? E também discos, né? Compactos, né? Gravados. Então, na década de 40, eles eram a sensação, né, da Rádio Nacional, né, do Rio de Janeiro. E aí eu pergunto, né, para elas, numa dessas entrevistas, né, a dona Norma era trovadora, o professor Vicente, grande poeta, o José escrevia músicas, poemas, né, e a senhora escreve alguma coisa? Ela, não sei o que, a Norma fala a verdade. Fala a verdade, Terezinha. Aí falou, vamos confidenciar, né, para a Juraci, com a professora Juraci. Ela publica sim, mas ela publica na Tribuna do Norte os textos e os poemas com pseudônimos, com falsos nomes. Aí falei, Terezinha, eu queria muito conhecer seu trabalho, tudo. Aí ela foi, pegou uns reportes dos jornais, né?
me mostrou e trouxe um caderninho azul que ela já estava escrevendo as lembranças de Pindamonhangaba antiga, que eram as lembranças de 1920 até quase 100 anos, que ela já era nonagenária. E aí eu passei as quintas-feiras, fazia algumas visitinhas, assim, no horário da tarde, para conversarmos sobre essas lembranças, e ela ia mostrando. Então, durante um longo período do final da vida dela, eu tive presente com essas visitas de quinta-feira. E ela sempre mostrando para mim. E alguns momentos eu falava, né? Tanta Terezinha, agora a senhora, né, 90 anos, vamos publicar? Não, não terminei. Quando ela fez 95, eu já tinha bastante material. Vamos publicar? Não, não terminei ainda. E aí ela faleceu faltando um mês para completar os 100 anos. E eu fiquei muito honrada, né? Fui procurar uma das filhas, que era a cuidadora dela, a Letícia, e o Edargê, falando do meu interesse em publicar. E a família, num gesto de generosidade, permitiu que eu tivesse acesso a esse caderninho secreto, né? Que nem eles conheciam, né? Esse caderninho, as fotos de família, né? Documentos de família, para organizar, né? Esse livro, né? Que para mim ali é uma obra de arte, né? E é assim, é a grande essência dela, né? De vida dela. Aí, aproveitando que a Juraci acabou de falar, né? E a minha mãe, ela sempre, desde criança, ela sempre gostou de escrever, né? Fazia versos, fazia trovas, né? E ela tinha esse caderninho que a Juraci comentou aí, e eu sempre falava, ela contava as histórias desde criança, as histórias de Pina antiga, como que era, né? Os tempos antigos, né? E, minha mãe é de 1923, né? Então conta a história desde antes da Segunda Guerra Mundial. E eu sempre incentivei, falei, mãe, por que a senhora não escreve? Escreve no caderninho, coloca conta essas histórias aí, para a gente saber, né? Porque um dia a gente vai ter isso registrado, né? Quem sabe um dia a gente vai escrever um livro com as histórias da senhora, né? E eu tive a felicidade de conhecer a Juraci também, né? E foi assim, deu certinho o que eu queria, né? Que eu tinha falado para minha mãe, e com a ideia da Juraci também de publicar esse livro, né? Então foi assim um casamento, vamos dizer assim, perfeito, né? Casamento de ideias, né? As ideias que eu tinha com a da Juraci, né? Olha que lindo, e uma bela homenagem, né, também. Tá lindo o livro. Aqui na capa é a Terezinha Salgado. O vestido de noiva. E esse escrito aqui é o pai dela, que registra, né, nos cadernos dele, nos diários dele, o dia do nascimento dela. Então, é muito interessante porque já vem, né, essa questão do registro, do diário, da escrita, já vem de família, de gerações, né? Que trabalho lindo, gente, que obra maravilhosa. Essa obra, como a Juraci já falou aqui, que vem de gerações. Não sai daí que nós vamos chamar um rápido intervalo e nós voltamos já falando mais sobre esse livro, meus versos, meus escritos, de Terezinha Marcondes. Não sai daí que a gente volta já. Estamos aqui falando de uma obra belíssima, meus versos, meus escritos, de Terezinha Salgado Marcondes, essa obra feita aqui pela nossa escritora Juraci. Estamos aqui com o Edargê, que é filho de Terezinha. Edargê, conta um pouco mais, né, sobre a Terezinha. Bem, a Terezinha Salgado Marcondes, né, minha mãe, ela é de uma família de 4 filhos. Minha avó ficou viúva muito cedo.
E esses 4 filhos, todos eram, tinham essa veia de poeta, né? Todos eram escritores, eram poetas, né? Os meus tios José e Vicente, eles eram a dupla Taikar, que na década de 40, né, antes da Segunda Guerra Mundial, uma dupla caipira, né? Dupla sertaneja, uma dupla caipira, fez muito sucesso na Rádio Nacional. Naquela época não tinha televisão, né? E a Rádio Nacional correspondia a essas grandes emissoras de hoje, né? Então, eles foram, assim, grandes cantores na época. E a minha mãe e a minha tia Norma também sempre gostaram muito de escrever. A minha tia Norma, ela foi membro ela era acadêmica, né, da Academia Pindamonhangaba de Letras. A minha mãe era uma pessoa mais reservada, né? Ela não era membro da academia, apesar que ela estava sempre com a minha tia nos eventos da academia, né? E a minha mãe também, ela escrevia, como já foi falado aqui, ela escrevia uma coluna, né, na Tribuna do Norte. E ela, como era uma pessoa reservada, ela colocava sempre pseudônimo, nunca colocava o nome verdadeiro dela, né? E a minha mãe era funcionária pública da Secretaria de Estado. Ela trabalhou por 32 anos. Ela foi secretária-chefe lá do Instituto de Educação, na época era a melhor escola de Pina. Aí, quando ela se aposentou, ela começou a se dedicar mais às escritas, né? E aí graças a Deus que a gente guardou esse caderninho dela, com os escritos delas, que hoje está publicado aí pela Juraci. Gente, que lindo. Juraci, fala mais da história desse livro, dessa ópera, de toda essa inspiração. Quando eu tive em mãos, né, esse material tão rico, né, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é a escrita dela. A escrita dela era assim primorosa. E a Dona Terezinha, ela escreve, eu falo, como as fadas escreveriam. Quando você pega um texto que ela iniciou, não tem uma vírgula a ser corrigida. Um português perfeito, sabe? Uma forma de escrita que ela vai enredando o leitor, assim, contando as pequenas histórias que a gente chama de historiografia, de uma Pindamonhangaba que existiu no tempo dela, de infância, de juventude, de mocidade, depois de vida madura, e que se ela não tivesse registrado, já estaria perdido. E ela deixa, né, para nós as pistas de como ela gostaria que este livro fosse organizado, porque o caderninho ele se dividia em 2 partes, né? Primeiro, fragmentos das minhas recordações de Pindamonhangaba antiga. Então são fragmentos, né? Eu acho isso tão bonito e a gente vê a humildade dela, né? Por que é um fragmento? Porque ela veio de uma casa de 4 irmãos. Os 4 irmãos estiveram na loja de presentes do Rafaelzinho Mitz. Cada um guardou para si uma lembrança, um fragmento, e ela traz esse fragmento. Aqui ela conta histórias, por exemplo, do circo, que ela ia com os irmãos. Se a gente perguntar para cada um deles, cada um tem uma lembrança. Ela trouxe o fragmento dela. Então eu acho isso fantástico, né? O livro ficou assim muito, muito legal, muito interessante. Esses fragmentos que a Juraci escolheu, né, para colocar no livro. Um deles que eu achei muito, muito legal, muito interessante, é a alfabetização de mulheres. A minha avó, ela é do final do século XIX, 1800 e pouco. E a minha mãe conta que a avó da minha mãe, no caso a minha bisavó, né, naquela época as mulheres não aprendiam a escrever, porque os homens achavam que as mulheres deveria ficar para ela o trabalho doméstico, cuidar das crianças, dos filhos, né? E as mulheres não podiam
saber escrever, porque senão mandaria um bilhete para os namorados. Né? Escrever carta para os Escrever namorados. carta para os namorados. Né? Então, por isso que as mulheres, era o pensamento na época. Né? E ela conta que a avó dela, né? A avó dela, Mariana, uma pessoa evoluída para a época dela, ela não aceitava isso. Essa minha avó, ela morava numa fazenda em Roseira, nessa época, e ela contratou um professor para ensinar a mãe dela a escrever, a mãe e a tia, né? No caso, a minha avó. E esse professor vinha 2 vezes por semana de charrete, ele ia até na fazenda e ensinou a minha mãe, a minha avó e minha tia-avó a escrever. Até minha mãe fala, né, que Deus tenha, né, essa no caso a minha bisavó, né, a avó dela, que teve essa brilhante, né, iniciativa, né? E depois ela foi a primeira, a avó da Dona Terezinha Salgado, foi a primeira mulher, A minha avó, a mãe, né? foi a primeira mulher a votar, a ter o título de eleitora em Pindamonhangaba. É verdade. Então, porque ela sabia ler e escrever. E essas histórias, né, ela vai trazendo, né, por exemplo, sobre os brinquedos, como é que eram os brinquedos nessa década, como é que era o Hotel dos Viajantes, que ficava... Esse Hotel dos Viajantes tem o Pujol e numa esquina, na esquina em frente, tem esse hotel, que era chamado de Hotel dos Viajantes, porque a estrada de ferro, a estação, as pessoas chegavam ali. E ali eles iam direto, né, procurar, né, o pouso em Pindamonhangaba, que era o Hotel dos Viajantes. Né? Ela vai contando quem eram esses proprietários, como é que era, tudo, né? Além disso, uma coisa assim muito interessante é como era a Escola de Comércio João Gomes de Araújo, né? Lá nos primórdios, quem eram os professores, né? Quem eram as pessoas ilustres do ginásio. Então, naquela época, um professor de ginásio, ele tinha assim a sociedade o respeitava como se ele fosse um juiz de direito, como se ele fosse um médico. Era muito difícil você ter uma cátedra no ginásio, né? Então, quem eram essas pessoas? Ela vai trazendo, né? Ela também conta da Revolução de 32, ela conta dos aviõezinhos, os chamados vermelhinhos, que bombardeavam, né? E ela traz que ela estava indo para o Ribeirão Grande, né, saindo da cidade com a mãe, os irmãos, numa charrete, quando foram se refugiar, quando o aviãozinho passa ali sobre a ponte do Rio Paraíba, e eles assim com muito medo, né, de que eles pudessem ser atingidos, né. Eu gosto de todos os artigos, mas tem um que eu gosto muito, que ela morava na infância na Rua Prudente de Moraes, que é aquela rua do Posto Guerreiro. Então ela faz um passeio pela Rua Prudente de Moraes, ela vai contando casa a casa quem eram as pessoas que moravam do lado direito, do lado esquerdo. Então ela vai trazendo o Dr. Fausto Vilas Boas, que era um advogado muito célebre, né? Muito respeitado em Pinda, e os filhos deles tinham aula com um professor de música que vinha de Taubaté, que é o Fego Camargo, que é o pai da Hebe Camargo. E o sonho dela, que morava próximo, ela ficava ouvindo, né, eles tocando, aprendendo a tocar, e o sonho dela era ser pianista. Mas não tinha condições, porque a família não tinha como comprar um piano como os filhos do Dr. Fausto Vilas Boas tinham, né, para poder estudar. E o Dr. Fausto foi uma pessoa muito importante na vida da família quando o pai dela faleceu, né? E os natais, o Dr. Fausto sempre levava presentes para eles. Então, assim, o Dr. Fausto tinha uma amizade muito profunda com a família dela, né? Olha, a gente vai chamar um rápido intervalo. O copo tá muito bom, eu tô com vontade de já sair lendo esse livro, de ver cada detalhe dessa história
da Terezinha, né, gente? Tudo que ela detalhou, que ela escreveu, eu tô muito curiosa. Vamos chamar o capa de intervalo, a gente volta já já para saber um pouquinho mais da segunda parte do livro, onde a Juraci vai falar um pouquinho o que a autora retrata nessa segunda parte. Não sai daí! Voltamos aqui com o programa Despertar em Família, hoje com a Juraci, com o Edar G, falando sobre essa obra, Meus Versos, Meus Escritos, de Terezinha Salgado Marcondes. Estamos aqui, né, falando já da primeira parte do livro, que o livro está dividido em duas partes. E Juraci, fala pra gente da segunda parte do livro. Então, essa segunda parte foi onde ela reuniu alguns dos escritos da tribuna, né? Então a seleção é dela, em que ela traz poemas que ela fez para a mãe, que ela fez no Dia dos Pais para o esposo, que inclusive já tinha falecido, o senhor Edar G. Marcondes, ele faleceu com 53 anos, né? 58. 58 anos, né? E ela ficou com a incumbência de criar esses filhos, então ela traz poemas para os filhos, né, para o Natal, para momentos assim da vida. E ela também traz pequenos escritos, por exemplo, tem um artigo dela que saiu em Nossas Ruas, que ela fala da rua que ela morava, que é a Rua dos Andradas, né? E além disso, a Chácara da Galega, né? A grande paixão dela era a fazenda chamada Pouso Frio, que era herança do marido. Inclusive, eu tirei os 2 primeiros versos e coloquei na capa, Achei lindo, né? achei que ela fala dessa fazenda Pouso Frio, que era o grande amor da vida dela, era essa fazenda. E mesmo após a morte do marido, ela continuou cuidando. E hoje, onde era a fazenda, é a parada Pouso Frio da filha caçula dela, que é a Letícia. E aos finais de semana, aos domingos, eles servem café da manhã, almoço, um lugar delicioso. Hoje tem até pousada. E que foi um lugar que até os últimos momentos da vida de Dona Terezinha, ela sempre ia, com muita alegria, com muita paixão. Então eu vou ler os 2 primeiros versos, né? Que ela fala assim: existe um lugar no mundo, escondido entre montanhas, dentro de um vale profundo e de belezas tamanhas, parecendo até que Deus, numa rara inspiração, deixou lá os filhos seus, paz, beleza e perfeição. E aí ela continua contando o que representa para ela essa fazenda. E na última, ao final, eu trago um memorial iconográfico com fotos, né, a partir da página 143, com fotos de família, né? A família materna, a família paterna. Aí a gente traz fotos, né, do pai dela, da mãe já viúva com os 4 filhos. Tem uma foto linda aqui da casa, né, da fazenda Pouso Frio. Temos a Dona Terezinha menina, vários momentos com 2, 3, 4, 5 anos, ela com a bonequinha dela, depois ela já moça, junto da irmã Norma e da mãe, sempre ela e a Dona Norma. E por exemplo, fotos, né, de passeios no Rio de Janeiro. Aqui tinha o clube de regatas, né, às margens do Rio Paraíba. Tem uma foto linda desse clube de regatas, ela com as colegas, né, do ginásio, com uniforme. E fotos, né, do casamento, do ginásio em que ela foi convidada a ser secretária. E na época dela, ser secretária de um ginásio era um dos cargos mais importantes, tanto quanto ser professor. Era muita responsabilidade cuidar de toda a administração da escola. E ela, por longos anos, ela fez isso.
E a gente vai seguindo com esse memorial iconográfico de fotos, né? Até chegar bem já no finalzinho da vida dela, né? Em que ela e a irmã Norma, sempre juntas, né? As duas, elas eram muito amigas, elas eram muito queridas, né? Fotos da casa da Rua dos Andradas, dela não fazendo pouso frio, né? Então ficou um memorial iconográfico muito delicado e que representa, né, a alma dela. Lindo. Já está aqui na telinha, vocês já estão acompanhando aí, vendo um pouquinho dessas fotos. Tá linda essa obra, cada foto dá um sentimento, uma emoção pra gente, de ver essa passagem do tempo, né, na vida de Terezinha, e quanta sensibilidade que você teve, Juraci, para, né, montar com essa obra, com esses vértices, com esses escritos, saudando a memória, né, de Terezinha Marcondes Salgado. Juraci, vai ter lançamento do livro, todo mundo aí já está curioso para saber quando que vai ser esse lançamento, quais são as... Então, é um convite muito especial a todos aqueles que, assim como eu e o Dargê, e também você, Vanessa, amam Pindamonhangaba, a história de Pindamonhangaba, né? Então, o lançamento dessa obra será no dia 7 de maio de 2026, às 19 horas, no Museu Histórico-Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. Lá era um lugar muito especial porque é da família também do esposo dela. E nós estaremos, né, nesse dia recebendo as pessoas, a gente fará momentos assim de memória de várias pessoas sobre ela, dos filhos, do próprio Altair Fernandes, jornalista da Tribuna, da Alair, que foi a pessoa que substituiu a Dona Terezinha como secretária. Dona Terezinha passa para ela como era o trabalho, né, quando ela foi se aposentar. E eu, entre tantas pessoas, e eu sem saber disso, me veio no coração de procurar Alair para digitar, sabe? Todo o caderninho secreto, né? E a Alair estará lá também fazendo depoimentos, várias pessoas vai ser lindo. que cuidaram dela, né? 7 de maio, então, Às 19 horas, às 19 horas, no museu. No museu, todos convidados. Eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, publicamente, para a Juraci, né? Todo esse trabalho que ela teve, né? E realizou um sonho da minha mãe, um sonho nosso também. Obrigada. Eu tenho palavras para te agradecer, Juraci, e agradecer também você, Vanessa, por conceder esse espaço aqui. Um prazer muito grande estar participando aqui hoje. E dividir essa história com a gente, como enriquece. E ter vocês aqui, isso aqui é uma inspiração para a gente que ama literatura, que acompanha as obras da Juraci também. Ela é encantadora. Sim. Cada obra que ela lança é de encher o coração de emoção. E com certeza eu estarei lá com vocês. E você estará com os seus irmãos e da igreja. Sim, todos lá. Nossa, vai ser uma festa, então. Sim, com certeza. Então, todos vocês estão convidados para o dia 7 de maio, às 19 horas, para esse grande lançamento. Para você que ama Pindamonhangaba e que quer conhecer um pouco mais sobre a Terezinha, não falte, não perca esse momento. Eu queria muito agradecer vocês pela presença. Foi muito especial conhecer um pouquinho mais da vida de Terezinha Salgado Marcondes, conhecer você, Dargê, e a Juraci, que já é de casa, né, gente? Já é de casa, e a TV RBC vai estar sempre de portas abertas para receber vocês. Eu gostaria só de encerrar com a epígrafe do livro, que eu escolhi de uma memorialista, professora da USP, chamada Cleia Bose, que ela fala assim: a memória é a faculdade épica por excelência. Não se pode perder no deserto dos tempos uma só gota da água irisada que, nômades, passamos do côncavo de uma para outra mão. A história deve reproduzir-se de geração a geração,
gerar muitas outras, cujos fios se cruzem, prolongando o original, puxados por outros dedos. E essa história que Dona Terezinha, né, no côncavo da mão, nos dá, que essa história ela possa ser lida e ela possa ser puxada por outras mãos, por outros dedos, porque todos nós temos histórias lindas sobre nossas famílias, sobre a cidade, né, de Pindamonhangaba, que são daqui, ou de outra cidade que estão nos assistindo, e esse trabalho de registro ele é muito importante, né, para a posteridade, para as novas gerações. Então, esse livro que a gente dedica a Dona Terezinha Salgado Pontes, eu tenho certeza que meus versos, meus escritos, cada linha dessa foi dedicada às futuras gerações dela e o grande amor da vida dela, que foi Pindamonhangaba. Ai, que lindo, 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 lindo. Obrigada, Juraci, obrigada, Dargê. Mais uma perguntinha para vocês. Tem algum contato que quem está nos assistindo, que tem interesse em adquirir a obra, pode estar entrando em contato com vocês? Sim. A editora Casamater, no Instagram, Casamater Editora, né? É a editora que eu fundei em 2020. Ela só faz livros de história e memória de Pindamonhangaba. É uma singela editora, mas que a gente cuida das obras com todo amor, com todo carinho. Então, no Instagram e também nas minhas redes sociais, Juraci de Faria Condé, tanto Facebook quanto Instagram. Mandem mensagem, mas assim, o que a gente gostaria mesmo é de ver, né, esse público no museu, dia 7 de maio, às 19 horas, junto com a gente, celebrando, né, que esse livro ele é um presente de amor para Pindamonhangaba. Sim, olha, estarei lá, hein? Estarei lá e espero todos vocês. Obrigada pela presença mais uma vez. Para você que nos assiste, tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês e até o próximo Despertar em Família. Tchau!